Saudações para a nossa aula de dietoterapia. Isso, Leohane. Você falou que não estava gravando, porque demora um pouquinho, né? O Meet às vezes demora um pouquinho a mais. Então, nós vamos começar hoje a nossa última aula da primeira etapa do segundo trimestre, né? Como nós temos agora a divisão em trimestres, aliás, desde o ano passado, né? Ou desde o ano anterior? Agora eu buguei. Agora eu não lembro. Antes da pandemia eu não estou lembrando de nada. Mas, enfim, como nós atualmente trabalhamos em trimestres, as nossas férias do meio do ano, elas cortam a nossa segunda etapa, o nosso segundo trimestre bem no meio, né? Aí, o que às vezes é até bom, que dá um respiro. Nesse caso, esse ano de 3 semanas, a gente dá uma descansada e volta para recuperar, né, o fôlego e os pontos que a gente ainda não conseguiu. E nessa última aula, né, como nós começamos com reforço, a gente vai ter uma aula teórica e a gente vai falar sobre doenças do estômago e do trato digestório de um modo em geral. Mas, na verdade, a gente vai focar ali no estômago. E quando a gente inclui o trato digestório, só porque a gente vai falar de úlcera também. E nós vamos ver que úlcera, apesar de todo mundo achar que úlcera é só no estômago, a gente vai ver que não, né? Então, hoje, para muita gente, é uma aula de novidades, é uma aula de descobertas. Assim espero eu, né? Mas se não for, também ótimo, sinal que vocês estão sabendo mais do que eu. E nada melhor do que o aluno saber mais que o professor, porque ele está em franco desenvolvimento e a gente prepara vocês para isso mesmo, para superar a gente, né? Só para a gente estar sempre conhecendo mais que vocês, não tem sentido a gente dar aula. Tem a galera entrando aqui, deixa eu aceitar. Então, bora lá. O chat está aqui no meu celular, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se eu estiver demorando a olhar, porque às vezes eu demoro um pouquinho, abra o microfone. E, Márcia, olha o chat. Fecha o microfone, ou abre o microfone, faz a pergunta e a gente vai se resolvendo ao longo da aula, ok? Qualquer dúvida vocês podem tirar ao longo da aula. Quem quiser esperar o finalzinho também fica à vontade. E vamos que vamos. Então, como o próprio título já diz, a gente vai ver algumas doenças do estômago do sistema digestório. Nós temos inúmeras doenças. Então, a gente poderia ter uma disciplina só para as patologias do estômago. Então, aí, qual que é a decisão? É trabalhar doenças mais conhecidas, de maior prevalência. Vocês vão estudar um pouco mais sobre epidemiologia, prevalência, incidência, frequência, probabilidade dessas doenças lá no terceiro ano, provavelmente com a professora Fernanda. Mas, ou seja, doenças com maior prevalência são doenças que vão ocorrer mais, né, em 100% dos casos. Né? Então, quando a gente pega, se a gente fala assim que gastrite tem maior prevalência do que azia, não é, mas só para exemplificar, quer dizer que gastrite acontece mais vezes em mais indivíduos do que azia, ou do que câncer de estômago, ou do que estenose do estômago, e por aí vai. Né? Então, a gente vai trabalhar aqui doenças que têm maior frequência, maior prevalência, que acontecem mais vezes ao longo dos anos, a vida inteira. Né? Então, gastrite acontece muito na sociedade desde que o mundo é mundo, desde que ela foi classificada como gastrite. E provavelmente nessas duas turmas, N2A e N2B, deve ter alguém que tem gastrite, ou alguém que tem azia, má digestão, ou alguém que tem um parente que tem gastrite, ou no mínimo alguém que quer saber o que é gastrite, né? Mas antes de falar o que é gastrite, a gente precisa falar o que é inflamação, né? Porque para a gente entender a gastrite, a gente precisa entender o que é inflamação, porque a gastrite, já dando um spoiler, é um tipo de inflamação, tá? Então, a gente vai ver um conceito geral.
Então, vou ler isso aqui, mas é óbvio que vocês já sabem, né? Que não é para decorar, é óbvio. É só precisa a gente ler o texto e entendendo, principalmente com essas colocações em vermelho, qual que é o significado da palavra. Então, a inflamação é uma palavra que vem do latim, inflamatio, que significa atear fogo. Então, quando a gente pensa em inflamação, você já pensa, é alguma coisa que queima, que arde, né? Aí você lembra, quando o dedinho aqui, ó, no canto, que você faz a cutícula, e a moça cutuca, 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 com aquele pauzinho de laranjeira, e aí fere, aí dá aquela bola de pus e fica ardendo, e quente, e doendo muito, né? Nó tá inflamado. Aí a mãe, geralmente é a mãe, né? O pai também, mas a mãe, ó, seu dedo tá inflamado. Então você tá mexendo com o alicate, para de cutucar isso, menino ou menina, vai inflamar, né? Então a inflamação ou processo inflamatório, né, tem alguma coisa a ver com esquentar, com atear fogo. E nada mais é do que uma resposta do nosso organismo. Então, assim, não existe isso de o alicate. Eu tinha até um alicate aqui perto, agora sumiu. O alicate, por exemplo, que cutuca sua unha, né? Não é ele que vai inflamar o seu dedo. Ele vai causar uma agressão. O seu dedo vai responder e aí vai gerar uma inflamação. Então, inflamação é uma resposta do nosso próprio corpo a uma agressão sofrida. Uai, Márcia, mas para que o corpo faz isso com ele mesmo? Porque, na verdade, essa resposta inflamatória é para tentar destruir aquele agente agressor. Às vezes, é uma bactéria, né? Aí, quando dá aquele inchaço, aquele calor, aquela coceira, consegue destruir a bactéria. Quando é um alicate, não destrói, né? Coitado, o dedo não tem olho, né? Ele não entende, é um alicate, não vai adiantar nada ou inflamar. Mas é uma resposta orgânica. Então, é uma tentativa de defesa do corpo, né? E o que pode ser uma agressão? Qualquer processo que vai causar lesão, que vai machucar a célula ou o tecido, né? Então, pode ser uma bactéria entrando, um vírus, como o coronavírus, entrando no corpo de qualquer um, menos do nosso, tomara que não entre no corpo de ninguém, né? Pode ser um pedacinho de bambu que você enfia aqui no dedo, limpo ou sujo. Pode ser uma tinta que cai na sua pele e aí dá uma irritaçãozinha, inflama. Pode ser poeira que entra no seu nariz. E aí, dá isso, rinite, essa irritação crônica. Então, qualquer agente que vai agredir o seu corpo pode gerar um processo inflamatório, tá? E aí, essa resposta inflamatória pode acontecer em qualquer parte do corpo. Tanto que pode ser no nariz, no joelho, quando o joelho está inflamado, que a pessoa machuca de jogar futebol, aí inflama, incha o joelho. Ou então pode ser na gengiva, quando a pessoa não escova o dente, aí inflama a gengiva, né? Pode ser nas meninges, quando entra um vírus ou uma bactéria aqui nas meninges, que são essas membranas aqui do cérebro, né? E aí causa uma meningite. Pode ser aqui na garganta, nas amígdalas, causando uma amidalite. Pode ser na conjuntiva, quando o olho fica vermelho, né? Pode ser um vírus ou uma bactéria causando uma conjuntivite. E pode ser no estômago, né? Um agente agressor, que pode ser um AS infantil, um medicamento, pode ser excesso de álcool, pode ser comer demais. Comer demais pode gerar gastrite. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Né? Você vai na casa da sua avó e aí tem arroz com suã, aí você come até explodir. E aí depois aquela dor, aquele mal-estar e uma dor crônica. Por quê? Porque machucou o tecido gástrico. E pode ser uma bactéria, como a gente vai ver também. Então, qualquer agressão ao corpo
pode levar o próprio corpo a liberar uma resposta de defesa. E essa resposta é conhecida como inflamação. Então, quando a gente tem uma inflamação no corpo, é porque o seu organismo está respondendo a alguma agressão externa. Aí, para a inflamação parar, o que a gente faz? Toma um anti-inflamatório? Também, né? Mas não é só isso. Tem que tomar um anti-inflamatório quando o médico prescreve e tem que parar o agressor. Então, se o agressor lá do joelho inflamado excesso de futebol sem preparo físico, é jogar bola no final de semana sem preparo físico, tem que malhar, fortalecer a musculatura e jogar bola mais vezes para adaptar esse joelho. Aí ele para de inflamar. Aí você toma um anti-inflamatório, fortalece o joelho, aí para de agredir aqui esse joelho, ele para de inflamar. E aí por diante. Acho que tem pergunta aqui. Camila fez uma pergunta muito boa. Qual que é a diferença de inflamação e infecção? Ó, a inflamação, Camila, é quando você tem um agente agressor, aí ele agride o seu corpo, aí o seu corpo responde para eliminar esse agente agressor, tá? Aí a febre, o inchaço, o desconforto é inflamação. Isso é o processo inflamatório, tá? É a resposta do sistema imune para tentar eliminar aquele agente agressor. E a infecção é quando você tem um organismo vivo, que pode ser um fungo, um vírus ou uma bactéria, que ele entra no seu organismo, ele infecta o seu organismo, tá? Então, assim, quando eu tenho sei lá, tétano, é porque tinha uma bactéria lá na ferrugem que ela entrou em contato com o meu organismo e infectou o meu organismo. Aí ela está me agredindo, não tá? A resposta para tentar destruir essa bactéria é inflamação. A entrada dessa bactéria no meu corpo é infecção. Você entendeu? Isso mesmo. Uma infecção pode causar uma inflamação, muito bem. Mas nem sempre vai ser uma infecção. Vou te dar um exemplo. Tem processo de gastrite que é causado por excesso de aspirina ou excesso de paracetamol. Quando a pessoa está com dengue, ela toma muito paracetamol, né? Porque ela tem muita febre. Aí, assim, aquele excesso de medicamento no estômago machuca o estômago da pessoa. Aí ela vai ter uma inflamação. Mas paracetamol é bactéria? Não. É vírus? Não. É fungo? Não, é remédio. Então, ele não vai infectar o estômago, mas ele vai atacar o estômago, vai gerar uma inflamação, né? Então, assim, toda infecção gera uma inflamação, mas nem toda inflamação é causada por uma infecção. Deu para entender? Sim, né? Ai, que bom. Ai, que bom. Então, é isso. A infecção é quando um organismo vivo ele vai infectar o seu corpo. Eu estou falando do seu corpo, mas pode ser outro, né? Pode ser o corpo do cachorro, né? Do gato, quando ele vai infectar um outro corpo vivo, né? Ele vai infectar, ele vai entrar em outro organismo. Aí pode ser um fungo, uma bactéria, um vírus, né? Um protozoário, como na doença de Chagas, que é o Trypanosoma cruzi, ou no caso da giardia, em outras doenças, a ameba, que dá, né, a dor de barriga. Agora, a inflamação ela pode ser causada por um processo infeccioso, né, ou qualquer outro tipo de agressão. Tem gente que tem inflamação na pele por conta de raio solar.
Aí coça, vai coçando, dando bolha, aí a pessoa tem que viajar, por exemplo, de carro todo coberto e com protetor solar para não dar inflamação na pele, não dar dermatite. E o sol não é uma bactéria, entendeu? Então, ok, que bom. Vamos lá. Continuando. Aqui eu estou dando exemplos de infecção para Camila. Muito obrigada pela sua pergunta. E obrigada também quem pensou aí, não falou, porque às vezes a gente não fala, mas né, pensou também. Mas não quer dizer que seja só a bactéria, não. Tá? É porque é um exemplo mais fácil de entender. Aqui a gente tem uma agulha, tá? Pode ser uma agulha de costura, pode ser uma agulha, um prego, pode ser uma ponta, né? Pode ser uma cerca, você está passando assim, e vral, aí raspa o braço numa cerca, e assim, rasga tudo, e aí até você chegar em casa para passar um remédio, aí você pensa assim, nossa, já parou de arder, e aí eu vou passar mertiolate, água oxigenada, vai doer mais, eu não vou passar nada, e você não passa. Aí, junto com essa cerca aqui, entra a bactéria que estava ali no pasto, e aí entra na sua pele, e aí aqui, ó, aqui estão seus vasos sanguíneos, na parte de baixo. Aí a gente começa a levar para aquela área células de defesa, né? Para tentar matar aquelas bactérias que vieram junto com aquele rasgo que deu lá na cerca de arame, por exemplo. Aí, neste processo de encaminhar células de defesa para destruir essa agressão, a gente tem inchaço, vermelhidão, a área fica quente, dói muito, forma pus, dá um aspecto horroroso na pele. E aí a gente fala assim, nossa, esse machucado seu, Camila, está inflamado. Entenderam? Mas por que dá tudo aquilo? É o arame farpado que causou aquilo? Não. Na verdade, é a resposta do corpo tentando proteger o organismo que causa todo esse desconforto, para tentar destruir esse pedaço de metal que entrou aqui. Ele não está enxergando que é um pedaço de metal, né? O que fica ali são as bactérias, mas para tentar destruir aquele agente agressor. É como se as células de defesa fossem deficientes visuais, elas não sabem o que elas vão destruir, não. Elas só estão sentindo que elas vão destruir alguma coisa, e elas são excelentes nisso. Só que esse processo de resposta imune, igual lá na alergia, causa uma série de sintomas desconfortáveis para a gente, mas que são necessários para que a gente proteja o organismo. Por isso que, às vezes, em alguns processos inflamatórios mais leves, o médico nem passa anti-inflamatório. Que aí, assim, é bom deixar o corpo agir. Vou dar um exemplo. O menino desce o morro de bicicleta, cai, rala o joelho todo. O médico vai dar anti-inflamatório, cimelide, ibuprofeno? Não. Ele vai falar, limpa a área, desinfeta bem para tirar o máximo de micro-organismo, faz um curativo, que aí o próprio corpo se encarrega de inflamar e resolver tudo, né? É só quando o processo inflamatório está muito exagerado, que pode comprometer a vida do indivíduo, que ele passa um remedinho para dar uma... Tipo, seu sistema imune, calma, peraí, vamos com calma. Vou dar um antibiótico para matar as bactérias e vou dar uma controlada em você, para a inflamação não pegar muito pesado, ok? Vamos lá. E aqui os sinais da inflamação, gente. Os possíveis sinais que podem acontecer. Calor, lembra aí quem faz unha e já inflamou o cantinho do dedo. Calor nessa, não sei se vocês nunca inflamaram, mas eu, principalmente no pé, misericórdia. Então, assim, a área, na hora que começa a inflamar, começa a ficar quente, rubor, fica bem vermelhinho, inchaço, né, ou edema, dói, mas dói muito. A dor é um dos principais sintomas da inflamação e, em algumas situações, perda da função. Mas aí a gente está falando de inflamações mais severas, né?
tipo uma inflamação da conjuntiva muito grave, maltratada, uma inflamação do estômago, ou uma inflamação intestinal. Gravem bem esse conceito de inflamação, que quando a gente for estudar doenças intestinais, vocês vão ver que tem muito sentido. Principalmente esse calor, rubor, inchaço, dor e perda da função. Mas eu vou voltar nisso quando a gente for estudar. Então, esses são os sintomas clássicos. Lembra de dor de garganta? Que talvez vocês não percebam muito, mas a área aqui fica quente. Lá por dentro, na hora que você abre, a amígdala toda avermelhada, com as plaquinhas de bactérias, muito inchada, dói demais. E aí não perde a função, graças a Deus, graças ao universo, graças a Alá, graças a todo mundo, graças aos ETs, como diz Carol Conká, porque senão a gente não teria amígdalas, né? Embora amígdalas tenham pouquíssima função nos indivíduos adultos. Mas, de modo em geral, os 4 primeiros sintomas são muito característicos. Então, todo o processo inflamatório tem uma tendência a ter esses 4 primeiros sintomas. Então, tá quente, tá vermelho, tá inchado e tá doendo, é inflamação. Tá bom? Muito provavelmente, né? Dificilmente vai ser outro tipo de doença. A não ser que seja, sei lá, lúpus, mas mesmo lúpus é um processo do sistema imune também. Mas não vamos entrar nesses pequenos detalhes. Aliás, nesses detalhes, né? Se é detalhe, é pequeno. E aqui eu vou trazer algumas inflamações para vocês verem. Amidalite, aqui todo mundo já deve ter tido, né? Não é possível que vocês são tão abençoados. Tomara, né, que vocês sejam tão abençoados que vocês nunca inflamaram a garganta. Mas eu inflamo a garganta desde que eu nasci. Assim, até 18, 19 anos eu inflamei garganta. Ao ponto que eu corri risco até de ter doença cardíaca. Na aula de reforço pós-férias, eu posso falar sobre doença cardíaca a partir de inflamação da garganta. Mas eu estava correndo esse risco. Aí o médico foi lá e arrancou minhas amígdalas, né? Então, assim, vocês podem observar, aqui é aquele sininho, tá? Né? A amígdala é essa bolinha aqui. E esses pontinhos brancos, amarelados, ou esbranquiçados, são placas de bactérias que não deveriam estar aqui. E a amígdala bem vermelhinha, inchada e inflamada, tá? As minhas já chegaram a inflamar tanto que essas placas de bactérias aqui, elas se espalharam pela boca inteira. Eu tive um processo de amidalite que eu tive placas de bactéria aqui, ó, no lábio. Assim, tudo branco, eu não conseguia comer. Aí, dessa vez, o médico falou, ou tira a amígdala, ou vai saber o que vai acontecer. E esse processo de inflamação das amígdalas pode gerar doença cardíaca, sopro no coração, ou mesmo reumatismo, né? Que eu tenho que investigar para ver se eu não tenho. Mas, enfim, pós-pandemia. Conjuntivite, que é aquele olho avermelhado, né? Infeccionado, né, Camila? Então, infecta com um vírus ou com uma bactéria, e aí o olho responde, e aí ele fica mais quentinho, vermelho, né? Ao rubor, hein? Bem inchado e dói muito. Não, a gente não consegue ficar no ambiente claro. Nem esse aqui que está em penumbra, né? Aí dói, incomoda, você só fica no escuro. Até a gente conseguir tratar a conjuntivite e voltar ao normal. Dermatite. Olha, aí a gente tem uma inflamação da pele. Uai, mas isso não é caspa? Não, isso é uma dermatite, né? Assim, algumas dermatites, elas são acionadas pelo sistema nervoso, né? Por questões emocionais. Não sei se alguém na sala tem. Então, assim, no período de estresse, dessas placas. Eu tenho aqui, ó. Não sei se está dando para ver. Aqui na sobrancelha, eu tenho aqui, ó.
no nariz, no queixo, no pescoço, no olho não, o olho está só coçando. Aqui na nuca eu tenho, mas não tão grave assim. A minha dá umas bolinhas assim. Aí, no período de estresse, que pode ser emocional ou ambiental, tipo um período muito frio, ou então muito quente, ou então de muita ansiedade, aí explode tudo. Aí eu tenho que tomar corticoide para voltar e dar uma acalmada. É, dá tipo uma caspa, né, Catarina? Aí a gente trata aí como caspa a vida inteira. E nunca acaba. E não acaba, e aumenta, e você passa shampoo e não sei o quê, mas aí é porque a causa é outra, né? Depois eu comecei a fazer terapia, atividade física, entre outras questões, aí deu uma acalmada boa, muito boa mesmo, né? Mas enfim, dermatite. Então, esse aí é um processo mais grave, né? Tem gente que tem uma sensibilidade maior. Periodontite. Olha só, como que tá aqui, ó, como que tá inchado as placas de pus em volta do dente, vermelhidão, olha, bem vermelho escuro, bem inflamado. E a tendência desses dentes aqui é cair. A pessoa perdeu o dente, tá? E gastrite. O que essas doenças têm em comum? O que vocês observaram aí? Fala aí para mim, alguém que pescou. Não, a inflamação, mas no nome delas. It. É isso. Então, eu vou até digitar aqui no coisa, né? Porque eu não posso tirar aqui para digitar no computador. Então, sufixo. Ai, Jesus, peraí. Meu teclado celular tá uma beleza, para não falar o contrário. O sufixo it é igual a. Ih, desculpa. Inflamação, tá? Gastrite, periodontite, osteite, dermatite, sinovite, conjuntivite, artrite, periodontite, meningite das meninges. Todas são doenças que são causadas por agressões externas e geram um processo inflamatório no corpo. Ok? Então, aí fica uma dica para o Enem, né? Quando tiver lá uma doença, sei lá, falando de periodontite, opa, peraí, é um processo inflamatório. Pronto, se é uma inflamação, é um agente agressor externo ao corpo, ou até do próprio corpo, mas geralmente externo. E assim, segundo ponto, tem sistema imune envolvido, tem resposta imune, tem processo inflamatório, aí vai ter vermelhidão, rubor, calor, dor, inchaço ou edema e pode ter perda da função, né? E aí vocês vão destrinchando a questão aí por diante, tá bom? Ok? Tudo que nem incha. Aí é porque é uma questão do português. Mas tá vendo como que a gente pega lá o português, entendeu o que é prefixo, sufixo e etc., e coloca aqui na biologia e pega isso tudo e coloca aqui na nutrição? Isso é conhecimento, isso que é bacana de estudar. Aí, a aula de hoje, a gente vai falar de gastrite e úlcera, tá? Então, vamos começar com gastrite. O que é gastrite? Aí tá falando que é uma inflamação, infecção ou erosão. Na verdade, eu peguei esse memezinho de uma clínica, mas é tudo isso, né? É um processo inflamatório causado por uma infecção, principalmente a gastrite crônica, a gente vai falar daqui a pouco, que leva a uma erosão do estômago. Erosão vai corroendo, vai comendo, vai destruindo. Lembra de processo erosivo quando vocês estudam geografia? Lembra de
erosão, assoreamento dos rios. Aí vamos pegar a geografia lá no outro aspecto, né? E aí, essa gastrite, ela pode ocorrer por pouco tempo, que a gente às vezes tem gastrite aguda, e a gente nem sabe que é uma gastrite, a gente acha que é uma azia, ou então ela pode ocorrer por muito tempo, a vida inteira, que é o que a gente chama de gastrite crônica, né? O que não é bom, porque se ela for crônica, ela pode evoluir, né? Pode, não quer dizer que vai, mas ela pode evoluir para um câncer de estômago ou para uma úlcera. E aí, quando a gente fala de gastrite, o principal agente etiológico é essa bonitinha aí, que é uma bactéria. Então, nesse caso, Camila e demais, a gastrite crônica, que a gente vai ver daqui a pouco, ela é causada por uma infecção a partir da bactéria chamada Helicobacter pylori, ou H. pylori, como a gente ouve de forma mais comum, tá? Pode ser causada por outros fatores? Pode. Aí eu vou falar aqui rapidamente. A gastrite aguda pode ser causada por outros fatores. Os principais são agressores químicos, porque aí você pensa bem, você tira o agressor químico para a gastrite aguda. Então, assim, ingestão exagerada de agentes agressores. Café, a pessoa toma muito café, e agride a mucosa do estômago. É aquela pessoa que faz 2 litros de café de manhã e vai tomando ele o dia inteiro. Aí dá na hora do almoço, já acabou os 2 litros de café. Aí faz mais 2 litros e toma até 18 horas. E aí dá uma cafubira nele, faz mais uns 2 litros e toma até dormir, porque tem gente que vive à base de café. Então, assim, aquele excesso de cafeína, ele agride a mucosa do estômago, porque a cafeína é um agressor natural dessa mucosa do sistema digestório de um modo em geral. Isso não pode causar uma agressão e gerar um processo inflamatório. Aí a pessoa sente muita dor, muito desconforto, e vai tomando café, mas aí depois ela percebe que está doendo muito, para. Ah, deixa parar de tomar um café, porque eu estou com azia. Na verdade, é gastrite. Aí toma um leite de magnésia, toma um pouco de leite, melhora. Alguns dias depois volta a tomar café de novo. E aí, alguns dias depois volta a ter gastrite, né? Outro agente agressor muito comum, o uso excessivo de medicamentos sem prescrição médica. Tem gente que tem uma dor de cabeça, toma paracetamol, toma dipirona. E vai toma anti-inflamatório, sem prescrição e sem necessidade, por conta própria. No interior isso acontece demais. Muito farmacêutico aí prescrevendo anti-inflamatório sem necessidade. E as pessoas comprando caixas e caixas e tomando toda hora. Aí gera uma gastrite. Tá bom? Ou então esse uso de medicamentos exagerado, com necessidade, mas que pode gerar um processo inflamatório. Né? Às vezes a pessoa está tomando suplemento alimentar. Eu conheço amiga minha que está no processo de dieta, precisa tomar suplemento alimentar, mas ela não está dando conta. Por quê? Está agredindo tanto a mucosa do estômago dela que ela faz muito vômito. Ela está até emagrecendo, mas por quê? Porque ela não está comendo, não está conseguindo. Então, pode gerar gastrite aguda, perdão, não é crônica, é aguda, que a gastrite começa e para, beleza? Agora, vamos falar da crônica. É você o quê, Cleonice, que toma remédio sem... O café, deve ser o café, né? Ah, aí. Vai, bobo, vai, besta, você vai ter uma gastrite aí, não vai ser bom, não. Agora, assim, a gastrite crônica. Qual que é a causa? Não tem uma causa definida. Mas, assim, na maioria esmagadora dos casos, o que a gente encontra no estômago dessa pessoa? A Helicobacter pylori. E não, ela é a principal causa de gastrite crônica, ou seja, aquela inflamação do estômago que vai durar por um período longo de tempo.
né? E o problema da gastrite crônica é que ela pode, não quer dizer que ela seja, ou que ela seja a única, mas ela pode ser precursora de câncer e de úlcera, principalmente de úlcera. De câncer no estômago, tá, gente? Por favor. Apesar de que a gente sabe que pode ocorrer metástase e tal, mas assim, vocês não estão preparados para essa conversa, só ano que vem. E aí, como que a gente descobre se é gastrite crônica? Fazendo uma endoscopia, que é aquele exame que você vai colocar um tubo com uma câmera dentro do estômago para avaliar as lesões. E fazendo também um exame, uma coleta do suco gástrico, do tecido estomacal, né, dos resíduos estomacais, para ver se tem a presença da Helicobacter pylori. Os principais sintomas dessa inflamação no estômago: falta de apetite, principalmente por causa do próximo, dor epigástrica, porque a pessoa sente muita dor, muita dor. Náusea, que é aquele desconforto, que é o enjoo, né? A náusea seria o mesmo que o enjoo. E vômitos. Aí a pessoa sente falta de vontade de comer, muita dor no estômago, muito enjoo e faz vômito toda hora. Ok? Agora, vamos falar de úlcera. Aliás, voltando, alguma dúvida sobre gastrite? Tranquilo? Tranquilo. Acho que deu para vocês entenderem pela sequência, né? Só que assim, aí a gente tem um outro ponto. Tem gente que tem complicações mais severas, que no caso são as úlceras pépticas, que são as úlceras que podem afetar qualquer parte do sistema digestório. E aí a gente tem que entender, igual a gente entendeu o que é uma inflamação, tem que entender o que é uma úlcera ou uma ulceração. Alguém sabe falar para mim o que é uma úlcera? Não é uma úlcera Seria no tipo uma estômago. ferida? Uma lesão bem. na pele? Quem que falou aí? Camila, parabéns, muito bem, uma ferida, uma ulceração, uma lesão. Isso mesmo, dona Cleo, que pode ser na pele, na mucosa, em qualquer parte do corpo, né? Então, ao conceito, úlcera é um termo utilizado para designar uma ferida em tecido cutâneo, ou seja, pele, ou mucosas, né? Não vou precisar abrir minha boca horrorosa aqui. Mucosa no olho, né? Tem ulceração na córnea, por exemplo. Caracterizada pela... O que caracteriza uma úlcera? Desintegração gradual. Desintegrar, gente, lembra de filme do Star Wars? Quando eles atiraram no planeta da Princesa Leia, explodiu, desintegrou, sumiu, vai desfalecendo, vai desfazendo. Ou necrose, morte do tecido. Então, isso é ulceração, né? E também é uma palavra de origem latina, né? Do latim, ulcus, né? Que significa úlcera ou chaga, ok? Por isso, quando a gente fala chaga, né? Ferida, muitas feridas. As chagas de Cristo, né, que é um termo bíblico, são as feridas, né, que Cristo teve na crucificação. Olha, Eloane, tem cura sim, mesmo sendo no estômago. O que acontece é que tem gente que não cuida do jeito que tem que cuidar. E aí o que acontece? A úlcera volta. Aí por isso que fica essa impressão de que não tem cura. Mas a maioria das doenças tem uma cura, né? Essas doenças que não são, que a gente chama de DCNT. Inclusive, tem até um projeto de um grupo meu, depois eu vou falar para vocês. Mas, assim, tem cura, sim. O problema é que no estômago é um lugar de trânsito muito intenso, toda hora você está comendo, bebendo água. E, assim, vamos falar do brasileiro, né? Eu sei lá como é que é na Europa. Vamos falar do brasileiro, do mineiro, que gosta da gordura de porco,
que gostam de uma farinha de milho, de um tutu, de uma banana verde frita, de uma carne frita, de uma feijoada, de uma galinha com arroz, comer tarde da noite deitar, né? Como é que cura a úlcera? Tomando cachaça e comendo do jeito que a gente come. E tomando café igual... Quem que tomou café muito aí, gente? Cleonice toma, entendeu? Então, assim, cura tem. O negócio é a gente fazer a dieta, assim, na risca, para curar, né? Para resolver aquele problema ali. Não dá, né? O maior agente agressor do nosso estômago em Minas Gerais é a nossa dieta. Se a gente pensar bem, né? Muita farinha, né? Que é muito ácido, muita fritura, muita carne gordurosa, muito café, pimenta, então não vou nem entrar nesse mérito, que é demais. E por aí vai, né? Comida pesadíssima. Você pega alguém do Nordeste, vem para Minas Gerais, a primeira semana que ele come aqui, coitado, ele acaba de almoçar e deita na cama, só levanta de noite, porque é bem pesado, muita gordura. E aí, os clientes, quando vai para lá, come e parece que não comeu, né? Da meia hora tá com fome, porque tá acostumado com aquela coisa pesada. Então, cura tem, né? A gente tem que seguir o ritual certinho. Então, vamos lá. Então, úlcera, gente, lembra? Úlcera pode acontecer em qualquer parte do corpo. Então, assim, úlcera de córnea, né? Comum nos casos de perda da visão. Úlcera de pressão, vou até colocar aqui no chat. O nome disso é escara de decúbito. Eu coloquei esse desenho, que está horroroso, que se vocês olharem no Google, quem tiver estômago fraco, não olha, porque vai passar mal e depois vai me xingar, e eu estou falando para não olhar, está gravado. Mas quem gostar dessas coisas de legista, de exame, de não sei o quê, Grey's Anatomy, CSI, pode olhar que vocês vão adorar. Eu adoro, mas enfim. Que são o quê? Lesões, vai corroendo, vai comendo, vai dilacerando, vai desintegrando, vai ulcerando a pele de fora para dentro. Por quê? Acontece muito nos casos onde a pessoa fica muito tempo deitada. Para vocês que estão assistindo aula deitado aí, e não levanta nem para beber um copo d'água, porque o copo d'água está do lado, daqui a pouco está botando um canudo no copo para não ter que levantar, né? E daqui a pouco está enfiando a sonda para não ter que fazer nem xixi ou um pinico embaixo da cama. Cuidado para não ter uma úlcera de decúbito, porque a pele fica tão em contato com o lençol que o lençol a pele vai esfregando no lençol devagarzinho, todo dia, toda hora, e vai ferindo, vai dando microferidas, as bactérias da pele vão entrando, vai infeccionando, Camila, gera uma inflamação, e aí a inflamação piora e vai corroendo o tecido, vai comendo o tecido, vai dando umas feridas enormes. Depois vocês olhem no Google, eu não coloquei, porque teve um ano que eu coloquei, teve um menino que passou até mal na minha aula presencial, eu fiquei pesarosa depois, eu mando fechar o olho, mas a pessoa não aguenta e olha, né? Então, assim, quem tiver estômago forte, olha depois no Google, mas só se quiser, não estou obrigando. E tem situações em que essas feridas, elas são tão grandes, elas são tão ulceradas, tão inflamadas, que a pessoa que está doente, ela não morre da doença de base dela, ela morre de infecção generalizada dessas escaras, dessas úlceras de pressão na pele. Eu conheço um caso, assim, não é na minha família, mas é de um amigo meu, como se fosse minha família, que assim, o pai dele lutou contra a doença que ele tinha anos e não morreu. Morreu de quê? Infecção generalizada dessas escaras de decúbito. Porque, primeiro, porque não tratou devidamente, não fez o processo de higienização,
né? Enfim, sabe-se lá por quê, não vai entrar nesse método. Segundo, que interessa para a gente aqui, não recebeu nutrição adequada, porque os principais tratamentos dessas úlceras aí são higienização adequada e nutrição. Higienizou e alimentou direito, a úlcera volta e fecha. Aí, Eloane, eu acho que perguntou, ou Leohane, não sei, alguém, se tinha cura, tem cura, né? Porque é só higienizar, tratar, limpar, antibiótico e nutrição para fechar a ferida, para recompor o tecido. Gigantescas. Tem uns buracos enormes, né? Pois é, vocês ficam assistindo a aula deitada aí para vocês verem, vocês vão lembrar de mim até. Com vocês não vai acontecer, né? Porque eu acredito que vocês não ficam deitados também o dia inteiro, espero eu, né? E porque também vocês são jovens, né? A pele de vocês está íntegra. Essas úlceras de decúbito, elas acontecem muito com indivíduos mais velhos, mas mesmo com jovens, quando eles ficam deitados durante muito tempo no hospital, eles têm que usar aquele colchão de casca de ovo, vocês já viram? Para não ter a pele não ficar assim, ó, em contato direto com o colchão, com o lençol, para dar uma diferença. E aí ele mexe mais no colchão, e aí não fica, né, ferindo a pele. Mas, enfim, a aula não é sobre úlcera de pressão. E a úlcera gástrica? Ou, na verdade, como a gente deveria chamar, a úlcera péptica. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Antes de falar da úlcera gástrica, vamos lembrar aqui a parede gástrica do estômago. Aula de anatomia, né? Que vocês lembram muito bem. A parede do estômago é uma parede que recebe alimentos e produz suco gástrico, né? Então, assim, produz um suco que vai digerir os alimentos. Mas, assim, se ele corrói e digere os alimentos, ele poderia corroer e digerir a própria parede do estômago, né? Por isso que, evolutivamente, biologicamente, os mamíferos têm esse estômago aqui, ó, que tem a mucosa, parece um limozinho, que o ácido bate e não faz nada. Ele tem embaixo da mucosa a muscular da mucosa, né, que vai mexendo o estômago naqueles movimentos peristálticos. Ele tem a muscular oblíqua, tem a submucosa, tem a muscular circular, a muscular longitudinal e a serosa. Então, assim, tem muito músculo para os movimentos peristálticos. Tem aqui uma camada, né, de serosa e a mucosa que protege essa parede do estômago. Então, aquela parede estomacal tem várias camadas, né? Aí, o que acontece na úlcera gástrica, na úlcera do estômago? O processo inflamatório, seja lá pelo que for, vai, ó, corroendo, vai comendo, destruindo, desintegrando as paredes do estômago, até chegar na serosa. Claro, chegou na serosa, a pessoa está no estado grave, né? Tem que ir para o CTI. Então, quando eu falo em úlcera gástrica, eu estou falando num processo de corrosão dessa parede do estômago. Olha aqui. Aqui a gente tem Helicobacter pylori, ela vai causar o processo inflamatório, a gastrite crônica. E esse processo inflamatório, olha, vai corroendo as paredes estomacais até chegar aqui, ó, na muscular da mucosa e chegar nas outras camadas do estômago e faz um buraquinho, uma úlcera estomacal, uma ferida, assim como aquela ferida lá que vocês viram da úlcera de decúbito. Vocês já tiveram afta? Já, né? Todo mundo já teve afta, não é possível. A afta é uma úlcera, vocês sabiam?
Só para vocês terem uma ideia da dimensão. Então, assim, a afta é uma úlcera, dá uma feridinha que vai corroendo a mucosa bucal e vai fazendo um buraco. Se a gente não tratar, faz o buraco, sai aqui para fora. Sai para fora é pleonasmo, mas né, exterioriza. Só que aí a gente trata, diminui a acidez, ela fecha rapidinho. Isso não é aquela. Eu vou falar aqui, eu só não vou negar que eu falei, porque está gravado. Mas como está gravado, quem vê vai entender. A úlcera estomacal é como se fosse uma afta no estômago. Entenderam? E é um processo de corrosão que geralmente, não é sempre, começa a partir da gastrite crônica, mal tratada, claro, ou não tratada. Só que maior, isso mesmo, Eloane, bem maior e bem mais grave, óbvio, e com um tratamento bem mais difícil, digamos assim, né? Deu para entender, gente? Que às vezes eu fico achando que eu estou falando um monte de palhaçada aqui. Vocês não entendendo é nada. Ah, então beleza. Aí outra figura, para vocês entenderem melhor, olha, aqui uma úlcera, mas olha só, gente, úlcera, ela pode ser péptica, tá? Por quê? Porque ela pode atingir aqui o estômago, e o duodeno, e o esôfago, e a boca, e o ilho, qualquer parte do sistema digestório, tá? Mas é muito comum a úlcera do estômago por causa da gastrite. Olha só, aqui tem um orifício, um buraco, uma dilaceração, uma ulceração, uma ferida. E olha aqui, ó, como que ela vai corroendo as camadas da parede do estômago. A tendência dela é o quê? Passar a mucosa e tende a chegar no músculo. Mas, assim, quanto mais próximo da camada muscular do estômago, mais grave essa úlcera é. Tá? Aqui a gente tem exemplos de úlceras, ó. Os buracos. Aqui está parecendo que está tampado, porque está muito inflamado, né? Mas pontos de úlcera. Esse aqui, se eu não me engano, é no intestino, no duodeno. Agora, vamos falar do que nos compete? Dieta, né? Porque a gente veio aqui para falar de dieta. A gente fala da doença, e aí? O que eu como para não ter úlcera? Não tenho comida que você come para não ter úlcera. Ou para não ter gastrite. Para não ter gastrite até pode ser. Mas, assim, tem comportamentos alimentares que a gente pode ter para a gente tratar essa inflamação e a úlcera, ou pelo menos para ajudar nesse tratamento, né? Que é muito importante. Então, antes de prosseguir, a primeira coisa, o tratamento de gastrite, ele já foi muito arcaico, mas é porque a ciência é assim. A gente vai tratando, vai descobrindo. É só vocês pensarem, no início da pandemia, falaram assim, fique em casa, não usa máscara para não gerar pânico, não aglomera na rua. Aí depois, não, fique em casa, quando for à rua, usa máscara, tem que usar, porque está espalhando na rua. Não sei o quê. E aí qualquer máscara servia, faz máscara de pano, agora é só PFF2, daqui a pouco vai ser só um capacete da NASA. Enfim, e por aí vai, né? Então, a ciência é feita de evolução. A gente vai estudando, vai aprendendo e vai aprimorando aquilo que a gente sabe. Então, está até errado de falar que foi arcaico. Naquela ocasião, era o que eles davam conta de fazer. Mas ele mudou muito, evoluiu muito, e hoje em dia a gente tem condutas diferentes, tá bom? Então, vamos lá. Os primeiros relatos que a gente tem de dieta para tratamento de gastrite e úlcera é a chamada dieta do leite. Quem que nunca ouviu falar assim? Tá com úlcera, bebe leite. Tá com gastrite, bebe leite. Tá com azia, bebe leite. Aí a pessoa pega um copo desse tamanho aqui, enche de leite e bebe, achando que resolve. Aí no início resolve. Mas 5 minutos depois não resolve e fica pior ainda. E aí vocês vão entender por quê.
Então, em 1915, esse era o chamado regime progressista, né? Pensava-se assim, o grande problema da gastrite é que é uma ferida no estômago, que é um lugar que tem muito ácido. Então, assim, esse ácido vai machucar essa ferida e vai doer. Então, a gente tem que suavizar esse ácido, né? E tem que suavizar isso com o quê? Com leite, que é um alimento que a pessoa vai gostar e que é um alimento levemente ácido, mas tende ao alcalino, né? Então, vamos dar o quê? De 90 a 120 ml de leite para esse paciente. Então, ele tomava leite igual remédio, um copinho de leite, de horas em horas, né? E progressivamente se colocando, né, alguns outros alimentos nos intervalos, né? Aí aumentando o volume das refeições. Começava com uma refeição de 300 ml até aumentar um pouquinho, né? Então tinha as refeições e nos intervalos 90, 120 ml de leite. No início funcionou bem? Funcionou essa dieta de CIP. Qual que é o problema? É o chamado efeito rebote ou feedback. Vamos pensar, o que é o efeito rebote? Vamos lá na aula de anatomia, de fisiologia. A nossa produção de ácido clorídrico, que é um ácido, a gente produz ácido clorídrico o dia inteiro. O estômago fica lotado de ácido clorídrico, até na tampa? Não, né? A nossa produção de ácido clorídrico ela é mais intensiva e mais expressiva quando a gente come alguma coisa, né? Então, assim, comi um prato de arroz com feijão e carne e salada. Aí vai, na hora que eu estou mastigando, já vai um sinal aqui para o cérebro. Opa, ativa lá o estômago da Márcia, que ela está comendo. Então, produz ácido clorídrico para digerir o que ela está comendo. Aí a pessoa toma o leite. Aí o leite vai né? Ele vai suavizar, ele vai entrar como se fosse um antagonista do ácido. Ele vai inativar a ação do ácido, vai inativar aquele ácido clorídrico. Ok, aí não vai machucar a gastrite, né? A inflamação, não vai machucar a úlcera, não, e passa a dor na hora. Não tem nada melhor para assim do que tomar um pouquinho de leite gelado. Realmente funciona assim. Só que aí, na hora que inativa o ácido clorídrico, a ação dele, vai um outro sinal para o cérebro. Poxa, cérebro, o estômago está cheio de comida aqui, e assim, tem mais um leite que a massa tocou para dentro, e não tem ácido clorídrico, porque o leite neutralizou ele numa reação química. Aí o cérebro fala assim: não, então nós vamos produzir muito mais. Aí vem o efeito rebote. E aí ele estimula o estômago a produzir o dobro, o triplo, o quádruplo de ácido clorídrico. Por quê? Porque o que tinha ali foi inativado. Aí ele produz muito mais suco gástrico, aí vai irritar muito mais né, a região que está inflamada, vai irritar muito mais a úlcera desse paciente. Então, tomar leite, né, funciona, mas principalmente nos casos de azia, que é um desconforto mais leve, em quantidades bem pequenininhas. O leitinho gelado deu um alívio. Por quê? Porque aí não vai desencadear um efeito rebote muito grande. Então, essa dieta do leite, da pessoa tomar 120 ml de leite, que dá quase um copo americano cheio, de tempos em tempos, o dia inteiro, desenvolve um efeito rebote e piora a gastrite e a úlcera. Por isso que ela não é mais utilizada. Volta. Isso, Camila, vai fazer com que o estômago produza mais ácido. Você acertou. Em 1971, a Associação Americana, né, a Associação Dietética Americana, propôs uma dieta mais liberal, né? Porque é uma dieta leve, né?
que não teve um efeito. Na verdade, porque a dieta leve não tinha um efeito muito significativo. Essa dieta leve era o quê? Livres de café, livres de condimentos, etc, etc. E dizia que o mais importante para tratar gastrite e úlcera era manter as necessidades nutricionais, porque a gente focava muito em preocupar com a gastrite e com a úlcera e esquecia se a pessoa precisava de carboidratos, de proteínas, de lipídio, né? E aí eles começaram, não vamos propor uma dieta mais liberal. Aí a gente libera um café descafeinado, a gente libera uns refrigerantes, mostarda, ketchup, vinagre, condimentos. E durante um tempo isso foi seguindo, mas viram que estava tendo um efeito prejudicial, porque funcionava para alguns pacientes e para outros não. Aí em 95 veio a dieta da Krause, né? Que era uma dieta que mesclava um pouco da dieta da Associação Dietética Americana, de 71, com a dieta CIP, de 1915, né? Então, era uma dieta dividida em 3 estágios. Primeiro, eles davam de 90 a 120 ml de leite, aí volta o leite de novo. Só que agora era 1/3 de nata e 2/3 de leite, de 2 em 2 horas, o dia inteiro, basicamente, né? Até de noite, se o paciente vai acordar. Segundo, para reduzir a dor, dava fibras macias, né? Polpa de maçã, polpa de mamão, vegetais, a polpa de vegetais, né? Então, assim, eram basicamente fibras solúveis, né? Refeições somente servidas durante o período do dia, né? A pessoa comeria 6 vezes ao dia. E aí proibiam alguns alimentos comuns, né, de serem proibidos, como café, pimenta, condimentos, refrigerante, ketchup, mostarda, etc. E era uma dieta leve de 6 refeições. Então, foi uma mescla. E que no final também não deu muito resultado. Atualmente, qual que é a dieta para um paciente que tem gastrite ou úlcera, principalmente gastrite, né? A gente vai restringir alimentos ácidos? Não. Depende do paciente. Porque tem paciente que ele tem gastrite, mas ele tolera comer tomate, que é um alimento ácido. Aí você mistura arroz, feijão, tomate, alface, aí naquele conjunto ali na hora do almoço ele tolera. Mas assim, já farinha de milho, que tem de acidez, farinha de mandioca, ele não tolera, né? Então a prescrição é individual, né? Evitar alimentos que causem azia, dor. Então tem uma lista: café, polvilho, farinha de modo geral, limão, tomate, refrigerante, né? Depende do paciente. Claro que, como nutricionista, junto com o técnico de nutrição, não vou prescrever lá, né? 200 ml de Coca-Cola. Claro que não. Alguns já são cortados por outros motivos, porque são ultraprocessados. Mas tem paciente que ele vai conseguir comer uma fatia de abacaxi, mas docinho. E não vai conseguir tomar um suco de limão. Tem outros que vão conseguir tomar um suco de limão adoçado e não vão conseguir tomar um suco de maracujá, ou vão conseguir tomar um suco de maracujá com pera. Então, a prescrição ela é individual, né? Evitar álcool, chocolate, menta, hortelã, cafeína e café, de acordo com o paciente. Mas lembrando, ninguém vai prescrever para o paciente, toma aí 3 cervejas por dia. Não é uma prescrição. Álcool, chocolate, café, né? Não são. Mas o café, alguns pacientes tomando ele com leite vão tolerar. Mas tem o tanino, que vai diminuir a absorção de cálcio. Então, aí talvez seja. Mas esse paciente gosta de tomar um cafezinho. Então, vamos colocar um cafezinho de 50 ml para ele?
e ele tolera tomar esse cafezinho, tomar um copo de leite, comer um pão, comer uma fruta, e esse tolera. Mas o outro não tolera nem o cheiro do café. Né? Então, assim, aqueles alimentos que são agressores, a gente não vai prescrever mesmo. Só que, assim, os pacientes que toleram, em determinadas preparações, esse alimento vai estar presente. De repente, um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, 60%. Né? E ele consegue comer aquilo e não vai ter uma crise. Agora, pimentas, condimentos, caldos prontos, caldos industrializados, temperos prontos, tipo sopa de cebola, creme de cebola, aqueles temperos prontos para fazer a carne que bota no saquinho, coloca no forno. Isso já não faz parte da prescrição, mas deve ser desencorajado, tá? Em algumas situações, a gente prescreve suplementos de ômega 3 e ômega 6. Não tem assim, uma confirmação definitiva no tratamento da gastrite, da úlcera, mas não é contraindicado, porque não vai fazer mal para o paciente, né? Porque são imunoprotetores, ok? E ajudam na redução, né, da infecção por H. pylori, por Helicobacter pylori. Então, eles podem, né, ser associados a uma dieta equilibrada. E uma das prescrições mais coerentes na atualidade é evitar refeições com grandes volumes, fracionar a dieta. Né? Que a gente observa em pacientes que tenham gastrite, né, crônica e principalmente evoluíram para úlcera, que além de se alimentar mal, ingerir muito álcool, muito café, muitos condimentos e ter uma alimentação desregrada de um modo em geral, eles tendem a comer grandes quantidades numa refeição. É aquele popular café, almoço e jantar, ou então nem café, só almoço e jantar. E aí come um prato gigantesco e aí ele força demais essa cavidade gástrica com uma dieta inadequada, que é rica em gordura, rica em condimentos, rica em cafeína, rica em álcool. Então, assim, ele já fere a cavidade gástrica com a dieta. E ele ainda promove esse estiramento, esse esticamento do tecido estomacal com muita intensidade. Então, assim, a dieta fracionada, gente, ela é primordial para quem tem azia, má digestão, gastrite ou casos de úlcera na família. Então, ao invés de comer só 2 ou 3 vezes ao dia, é a gente tentar comer pelo menos 5 ou 6 vezes ao dia. E assim, quando eu digo comer 6 vezes ao dia, não é que você tem que sentar e na hora do lanche bater um cuscuz com ovo frito e um copo de leite com Toddy, não. Depois eu vou até falar do leite com Toddy lá no primeiro ano. É que eu coloquei uma perguntinha no Instagram, teve gente que passaria o resto da vida tomando leite com Toddy. Não é isso, não. É você, às vezes, antes do almoço, comer um... Nem vou cair naquele lugar comum de comer uma fruta. Deveria ser. Mas, assim, toma um copo de leite, um suco de fruta, come um biscoitinho, um pouquinho de água rapidinho, come um biscoitinho, um pouquinho de café que seja, para você não chegar na hora do almoço com aquela fome descomunal, né? Pensando agora em ensino remoto, vocês podem fazer isso, né? Que está todo mundo deitado de pijama com a câmera desligada, só não precisa comer um pacote de biscoito de polvilho inteiro, que daí também não é lanche, né? Continuando aqui, sim, né? Deixa eu só confirmar. Eu já deixei para vocês. A gente está projetando? Tá sim, que é no meu que sumiu aqui. Eu já deixei para vocês a atividade, né? Para entregar só dia 8 de setembro, eu não deixei? Deixei, porque foi até quando a Nicole falou comigo que eu tinha colocado antes, né? Que ela falou que a gente estaria de férias e tal. Ah, então beleza. Então, eu vou colocar um vídeo da outra aula e esse aqui, e aí a gente encerra, a gente volta 30 de setembro, mas eu vejo você só lá para o dia 3 ou 4, sei lá. A gente volta 30 de agosto, e eu vejo vocês lá para o dia 4 de setembro, mais ou menos. Enfim, por aí, não vou fazer conta agora.
Não, é 30, né? 30, 31, 2, 3 de setembro, que eu vejo vocês. Não, 2 de setembro. Ah, sei lá, eu vejo vocês em setembro. E eu quero desejar boas férias, eu espero que vocês descansem e que vocês aproveitem essas 3 semanas para renovar o gás, porque a gente vai ter semana de outubro, mas de setembro até dezembro vai ser chão, né? E vai ser bem pesado mesmo, que é o nosso segundo ano de ensino remoto. Espero que eu tenha consertado as falhas que a gente teve do início do ano até agora, e o que a gente não tiver consertado, a gente conserta até o final do ano, tá bom? Obrigada pela presença de vocês de fevereiro até hoje, e qualquer dúvida, vocês me chamem aí até sexta-feira. Eu estou disponível nas férias também lá no Instagram e no WhatsApp. Mas eu espero que vocês me chamem para assuntos aleatórios e que vocês aproveitem as férias de vocês. Tá bom? Beijos, muitos beijos. Eu vou sentir muita saudade. Esse momento aqui me faz muito bem do ponto de vista psicológico e emocional. Mas a gente precisa descansar, tá bom? Durmam bem e aproveitem bem. Beijos, beijos. Bom final de semana, boas férias. Tudo de bom.